Minhas bonecas e meus bonecos queridos, todos vocês são mais uma vez muito bem-vindos aqui ao meu canal Bonecópolis nessa sexta-feira de review que vai ser tema de Star Wars. E ele não será um review simples porque, como eu tinha algumas peças acumuladas que eu já estava devendo fazer um review delas, eu decidi fazer algo diferente. Eu escolhi aquelas que estavam mais minimamente ligadas e não fiz um review simples, nem um duplo, nem um triplo, nem muito menos um quádruplo. Será um review quíntuplo com 5 peças, 3 vilões e 2 heróis. Um deles, o herói mais provavelmente conhecido da história, que é o Luke Skywalker. E aí temos também um coadjuvante bacana, que é o Nien Nunb, e um trio de vilões. Bib Fortuna, Spaghetti Rook, que é um Weequay, e Yes, todos eles ligados ao gangster Jabba the Hutt. Mas só relembrando a vocês como é que funciona aqui toda vez que eu faço os reviews de Star Wars. Eu simplesmente vou contando quem são esses personagens durante o review. Dou um breve resumo, porque se eu for falar aqui um por um como aconteceu e como eles têm importância na história, vai demorar muito. Mas podemos dizer algumas coisas, né? Essa questão do... não importa se é um protagonista ou se é um coadjuvante que aparece 6 segundos, ele vai aparecer em boneco de alguma forma. E é o caso de algum desses personagens hoje, né? Mas é claro que entre eles tem o Luke Skywalker, e é o Luke Skywalker da versão do Mandalorian, que eu vou comentar mais à frente, mas o spoiler dele aparecer, eu nunca vou esquecer que eu tava passando a temporada inteira sem pegar spoilers, e por alguma razão eu fui lá no YouTube e eu acabei olhando e tava lá já os thumbnails dele, da aparição dele. Então perdeu todo o impacto pra mim, mas foi igualmente uma experiência legal assistir o episódio. Mas enfim, vamos direto aos reviews e sim, vamos começar pelo menos com 2 embalagens sendo analisadas, porque sim, eu aproveitei a oportunidade. Olha aqui pessoal, na embalagem dele que já tá meio que violada porque eu tinha mexido, né? Vocês observem o quanto é difícil às vezes achar uma cena que represente o personagem. É um personagem meio obscuro, então aqui olha, acharam uma fotinha dele aqui, um frame muito preciso, né? Tá aqui o selo de 40 anos do Retorno de Jedi. E aqui, como eu falei, essa imagem aqui muito frame. É complicado você achar certas fotos de personagens mais obscuros, né? E aí eles acharam esse frame aqui dele. Aqui tem o símbolo da Kenner. E atrás você percebe que toda essa wave traz, na verdade, a galera que tava na barca do Jabba. Alguns de vocês vai até reconhecer. O Wolf, por exemplo, já apareceu aqui no canal. Mas vamos em frente. Bom, algumas coisas já são esperadas. Por exemplo, aqui nós temos a logo dos 40 anos do Retorno de Jedi, que foram comemorados ano passado, né? Não vou falar tanto da figura, vou deixar para falar no review. Eu acho bacana que a Hasbro, ela mantém a logo da Kenner de uma forma comemorativa, né? Que agora é tudo Hasbro. Mas ainda assim, eles honram o passado com essa embalagem fazendo isso aqui. Aí olhando aqui atrás, você vê as outras figuras que tem na Wave. Algumas, inclusive, eu já tenho e já mostrei no canal. No caso aqui, uma específica, que é o Wolf. Todas as figuras aqui são personagens assim coadjuvantes. Kitaba, Nikto, são guardas lá da barca do Jabba. Tem esse Boba Fett versão Tusken, né? Cad Bane, tem esse Moff Gideon e o Nien Nunb, que é o nosso protagonista. A famosa letrinha miúda, né? Que o pessoal bota. Rapidinho, eu tenho que falar sobre a foto. O Nien Nunb, toda vez que eu olho pra ele, ele me lembra o Carvalhinho, que é um ator da Globo. Eu não sei, eu acho ele parecido, eu não sei explicar. Bateu isso. Tô doido, não tô? Mas enfim, vamos ao review então. Vamos começar então com os vilões dessa história aqui, né? No caso temos um chefão e 2 capangas. Vamos começar pelo Bib Fortuna. Essa figura aqui, ela é de 2006, não é da Vintage Collection, é da Saga Collection. Essa figura só possui 9 pontos de articulação, é basicamente uma estrutura aqui montada onde você encaixa a perna, que você não pode ver, né? E os bracinhos aqui encaixados na altura do bíceps. Não dá pra mexer muito, mas a figura não se mexe muito também. Outras figuras talvez se mexam mais. Bib Fortuna, pra quem não se lembra, é aquele personagem mais próximo do Jabba, uma espécie de conselheiro que está há anos do lado dele, mas como todo bom capanga está esperando só uma oportunidade para puxar o tapete do patrão, né? O Jabba acaba morrendo e ele acaba assumindo os negócios. Porém, esse ser de mente fraca, né, como o próprio Jabba definiu, anos depois encontra seu fim nas mãos do Boba Fett, como nós vimos nas séries da Disney. O visual dele tá bem bacana, né? A pintura tá legal. Eu reclamo um pouco das articulações limitadas, mas no geral ele tá bem pintado, tudo. E o rosto dele é bem expressivo também, né? Aquele olhar meio desconfiado e meio de deboche. Os olhos em especial eu gosto de destacar porque
eles fizeram uma pintura muito próxima à maquiagem do ator original, né? Achei muito bacana como o molde trabalhou aqui eu não sei como chamar esse tentáculo na cabeça dele, né? Ficou muito legal como eles fizeram. E para não dizer que ele não tem nenhum acessório, ele tem essa faquinha aqui. Não que isso vai intimidar ou fazer frente a um blaster ou um sabre de luz, né? Mas aqui, proteção pessoal dele, que você pode inclusive encaixar aqui no cinto dele. Enfim, é uma figura bem bacana também e que também comanda os capangas que eu vou mostrar a seguir. Como o Reyes, essa figura que foi lançada, essa sim, dentro da linha The Vintage Collection no ano de 2019. Tá bem articulado, tem 14 pontos de articulação e apesar de simples, eu acho que o molde e a pintura foram bem valorizados, né? Repara que nesse wash na pintura da pele dele tem um aspecto de frango na chapa essa pintura dele, mas tudo bem. O Reyes é um daqueles capangas que ficaram no Palácio do Jabba ali, naquele momento em que o R2 e o C-3PO enviam a mensagem do Luke e quando a Leia também invade. Tá presente naquele momento todo daquela ação, inclusive ele morre na explosão da barca do Jabba. Esse personagem em si, outro da raça dele, já tinha visto no jogo Jedi Knight 2, Jedi Outcast, do qual eu já falei aqui. E o bacana é que ele funciona tanto nessa coleção quanto na outra. E ele só vem com 2 acessórios, que são esse par de blasters aqui que eu tô mostrando. Não dá pra botar nenhum coldre, mas estão bem legais. Pra posear em cenas de ação, eu acho que fica bem legal. Então foi mais uma ótima aquisição aqui para a série de vilões que eu tenho. Passamos agora para o Spaghetti Rook. Esse na verdade se chama Weequay na embalagem, mas recentemente ele foi nomeado. Ele foi lançado em 2019 também dentro da The Vintage Collection. Ele é um pouquinho mais articulado do que os outros, tem seus 20 pontos de articulação, abrindo também ótimas possibilidades de articulação para a figura. Essa figura que também representa outra peça importante ali, ele era a guarda também do Palácio do Jabba e era um dos responsáveis por tomar conta do esquife de carbonito do Han Solo e foi um dos que levou o farelo lá quando Luke, Chewbacca e companhia invadiram o local. Minha única crítica a essa peça é que a sombreira dele impede que ele abra mais os braços para fora. Mas fora isso, ele é uma figura bem feita, tanto na pintura, que ela é fosca, uma pintura desaturada, né? Mas que valoriza muito, ainda assim, o molde que vocês estão vendo aqui. As texturas de rosto e roupa são muito bem vistas, apesar da pintura que parece destacá-las de alguma forma. E o Sr. Spaghetti vem apenas com 2 acessórios, que são esse blaster aqui, uma pintura bem simples, e esta lança aqui que vocês repararem é a mesma do Klaato, que faz todo sentido, já que ambos trabalham para o Jabba e usam a mesma arma. E assim como o Reyes, o Weequay também aparece no Jedi Knight 2. Não sei se é ele mesmo, mas pelo menos alguém da raça dele. Enfim, são 3 ótimos coadjuvantes e ótimas aquisições. Os 2 mocinhos desse review, que não são fracos não. A gente começa pelo Nien Nunb, que é o lançamento mais recente, é do ano passado, da Vintage Collection pela Hasbro. Uma figura que ainda mais articulada, tem seus 22 pontos de articulação. Mas a gente não se acostumou a ver ele muito em pé ou fazendo ação, porque ele passa a maior parte do tempo sentado. Se vocês não se lembram, esse Sulusiano, ele é o copiloto do Lando Calrissian, que está ali no comando da Millennium Falcon, na batalha final de Endor, em O Retorno do Jedi. Ele aparece anos depois, como parte da Resistência, né, no Despertar da Força. Aqui, no caso, ele representa a versão do episódio 6. Uma versão muito bacana, né, bem articulado, como eu falei, e bem pintado. Eu gosto muito da pintura do rosto dele, né. Não vou dizer que é realista porque é um alienígena, né, mas é muito bem acabada. E a pintura da luva, especificamente, eu gostei bastante, em contraste com a do macacão, por exemplo. Também gostei muito dessa caneleira que ele está usando, que tem umas texturas também, uma pintura de sujeira que eles colocaram. Ficou bem legal também. E o que dizer dos seus acessórios? Na verdade, só 2. Ele vem com esse blaster grande, que é só problemático porque ele não pode usar as 2 mãos, que eu acho que seria o ideal, já que você vê que tem uma mira de sniper. E esse mini blaster aqui, mais simples, e que você pode depositar no coldre. É daqueles personagens bacanas que inclusive eu já tinha a versão vintage dele e tem mais essa versão nova para fazer par com Lando, é muito legal. E aí nós passamos para ele, esse Luke Skywalker, que foi lançado em 2020 da Vintage Collection, que na verdade não é do Retorno do Jedi, mas do Mandalorian. A mais articulada das peças que tem aqui, que mostrei, tem 30 pontos de articulação. Pessoal, foi o Luke Skywalker que deixou todo mundo arrepiado no final da 2ª temporada de The Mandalorian, quando atendeu ao chamado do Mando para resgatar o Grogu e levá-lo até o Jedi. What? Holy shit! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god, the music! The music!
fucking music as well. Todo mundo pirou, a chegada dele é uma das coisas mais emblemáticas que a gente já viu recentemente na franquia Star Wars. Are you a Jedi? I am. Mas vamos falar da figura, que tá muito bem acabada, pintura e molde muito bacanas, o rosto dele tá muito legal, tanto no cabelo, rosto. Para uma figura de escala 1/18, tá muito bem acabado o rosto dele, né? O que dizer do molde também, né? Como eu falei já, as articulações estão bem legais e a pintura também valoriza muito o modelo. Se você olhar a figura de perto, essa mistura de borracha com tecido aqui, ela valoriza muito a peça, permitindo que ele se articule bem mais, né? Mas é isso, mesmo sendo uma roupa preta que ele usa, né? Aqui na pintura, tudo, ela fica bem legal. E o que dizer dos acessórios, que incluem esse manto aqui, que dá a ele uma tremenda imponência. A partir do momento que ele o veste, gostei muito da cor dele também. E aliás, bacana quando eles acertam na costura, né? Pra ficar uma coisa proporcional. Temos também esse blaster, que tem um cromado muito bonito, que ele não usa na série, mas em compensação orna muito a figura. E é claro, não pode faltar o sabre de luz, podendo ser colocado em ambas as mãos, que vem tanto com a lâmina, ou apenas o cabo, ser colocado elegantemente no coldre. Eu sinceramente não sei quanto looks eu tenho na coleção, perdi a conta, vou até fazer um cálculo, mas é mais uma versão desse personagem icônico da saga, ou talvez um dos mais importantes, ou mais importante, eu não sei, vai da tua visão. Pra mim ele é. E aliás, todas as figuras que eu mostrei aqui hoje, sem sombra de dúvida, foram ótimas aquisições para a coleção Bonecópolis de Star Wars. E como eu falei pra vocês, eu já tinha na Numb na versão vintage, né? No caso, este aqui, a versão de 83 da Kenner, pecinha bem rara. Quando você observa a Numb que eu consegui agora, você percebe o quanto evoluiu o molde, né? Quanto evoluiu a produção dessas figuras. E é por isso que eu falo que eu nunca vou conseguir ficar com uma peça só. Não é completismo e também não é que eu seja acumulador ou algo assim. É porque simplesmente eu virei um apreciador de observar a diferença dos anos 70 para 90, para as mais recentes. E eu queria saber de vocês, se vocês também compartilham disso, dessa forma de colecionar. E também do que acharam das peças de hoje e se concordam com o que eu falei sobre elas. Então deixe aí nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixa o like. Se você descobriu o canal agora, é fã de Star Wars e é igualmente fã das peças que a Hasbro produz, seja Black Series ou The Vintage Collection, você está mais do que bem-vindo para se inscrever e também conhecer, sabe o que? As redes sociais do canal que estão perfeitamente ou quase perfeitamente integradas com o conteúdo que eu faço aqui no YouTube, pessoal. Beleza? Muito obrigado pela visita, um excelente fim de semana, que a força esteja com você e até o próximo vídeo aqui no canal Bonecópolis.